Olá pessoal, eu sou o Hugo Brauli e nós hoje vamos falar no nosso Call 39, nós vamos falar sobre como viver da música instrumental, jazzística, como você pode fazer para sobreviver num país como o Brasil, que tem milhões de carências e milhões de gaps educacionais que outros países já conquistaram, né? E você ainda assim conseguir viver sendo um instrumentista que faz música instrumental no jazz. E outras formas de música instrumental, sendo instrumentista, fora da orquestra, eu digo. Bom, então eu acho que a gente tem que apanhar alguns parâmetros, né, sobre... A primeira coisa é sobre a formação inicial, de como é que se deu a minha formação. Alguém como eu, né? Eu comecei a tocar piano com 5 anos de idade, e eu já falei sobre isso, né? E eu tinha acesso à música direto, quer dizer, além de eu ter estudado, eu acho que eu sou a única pessoa na história da humanidade que estudou 47 estudos de Kramer, que tocou 47, eu dava concerto de Kramer, né? Eu toquei lá aquelas 2 sonatas do Opus 19 de Beethoven, aquelas pequenas, né? Toquei algum Mozart e... tocava Czerny, que era aluno do Beethoven, né? Aí toquei aqueles 50 pequenos estudos, depois toquei a Escola da Velocidade, e depois toquei 740, né? O Op 740 do Czerny. E toquei Invenções a 2 vozes, essas coisas que todo mundo faz, né? Quer dizer, só que eu tenho essa peculiaridade lá do Kramer, porque minha mãe tocava Kramer, né? Então eu comecei com ela, né? São 50 estudos, eu toquei 47. Quero ver quem bate o meu recorde, né? E quer dizer, eu era um pianista de Kramer conhecido, porque os meus vizinhos da rua, do outro lado da Ataúfo de Paiva, eles ouviam na rua Arthur Ramos, me ouviam tocar. A ponto de, eu não posso falar nomes aqui, mas teve uma ocasião que eu lembro muito bem, que a gente estava conversando na esquina, os amigos todos, aí chegou um deles, um dos amigos, falou: escuta, meu pai está te chamando lá em casa. Aí eu fui meio assim, devo levar uma bronca agora mesmo, né? Aí eu fui lá e estavam as 2 portas de ferro da casa abertas, nunca abriam, nunca ficavam abertas, as 2 portas escancaradas assim, e eu fui entrando, eu estou vendo aqui o negócio acontecendo agora, eu fui entrando, e aí veio ele, o dono da casa, e falou: escuta, a gente queria que você tocasse um pouco pra gente. Aí me levou pra frente assim, tinha uma espineta lá e eu toquei. Aí eu toquei, aí agradeceram muito, tá? Eu saí de lá nas nuvens, mas assim, entende? Quer dizer, os vizinhos sabiam que eu tocava. O Isaac Karabichev, que me viu tocar muito, porque ele estava sempre ali, tinha um prédio ali que ele estava sempre por ali. E eu só estou dando um exemplo de como é que é a história, quer dizer, de quando eu era criança, né? Meus amigos ficavam me esperando na cozinha eu terminar as minhas horas de estudo de piano. Eu tinha todo tipo de regalia, eu tinha tanta regalia que a minha tia-avó, que era muito católica, ela tinha na porta do apartamento uma placa do Vaticano II. É por isso que eu sou tão agarrado com Nossa Senhora, a influência dela. E ela
teve um câncer no seio, mas ela viveu 11 anos depois disso. E ela teve um seio extirpado, que eu também demorei a saber, não diziam, né? Não deixavam a gente saber direito das coisas. E o sonho dela era ir aos Estados Unidos. Aí ela foi aos Estados Unidos e trouxe de lá para o único sobrinho neto. Ela tinha 7 sobrinhos netos. O único que ela trouxe, um presente, fui eu. Trouxe 2 presentes. Ela trouxe uma vitrolinha e trouxe uma máquina de cortar cabelo, que eu só fui entender a história da máquina de cortar cabelo 30 anos depois. Nunca entendi. Eu tinha lá a máquina de cortar cabelo. Para que ela me deu esse troço? Porque ela sabia que eu ia ser músico. Ela sabia que eu ia ser músico. E a minha casa tinha os discos de vinil, eram pilhas de disco de vinil, porque o disco de vinil era em papel antigamente, então o papel ia embora muito rápido, né? Não era uma capa de disco do long play que veio depois, o LP que apareceu depois, eram 78 rotações que tocava na minha vitrolinha junto com os meus disquinhos de cantiga de roda. Por isso que eu sei tanta cantiga de roda, porque eu não só ouvia todos os meus disquinhos do Pai Francisco, né? Entrou na roda, tocando seu violão, tirilom-dom-dom, vem de lá seu delegado, Pai Francisco foi para a prisão, né? E eu ouvia isso, mas eu ouvia Jackson do Pandeiro, Silvio Caldas, Ângela Maria, Altamiro Carrilho, Pixinguinha, tudo em 78 rotações, que as gravadoras eram a Odeon, a Philips e a RCA Victor, que eram multinacionais, e o Aloysio de Oliveira foi diretor da Odeon. Que é aí que o negócio começa a mudar, porque ele participou, o Aloysio de Oliveira vem de 1929, quer dizer, ele pegou toda essa evolução do samba até chegar na bossa nova. Então, ele já vinha trazendo para o Odeon os artistas possíveis da bossa nova, né? Quer dizer, mesmo incluindo Ari Barroso, Dorival Caymmi, Benedito Lacerda, Erivelto Martins, todo mundo, né? E ele cria a elenco no final no final da década de 50, entre 53 e 62, que eu acho que foi o período que durou o elenco. E aí ele grava o pessoal da Bossa Nova, mas ele grava também todos aqueles grupos de Bossa Nova, Bossa Rio, Bossa Jazz, Rio 65 Trio, né? Zimbo Trio, Tamba Trio, Bossa 3, Oscar Castro Neves. Eu vi todo mundo tocando nos shows do Teatro Toneleiros e no Caiçaros. Eu tinha 14 anos nessa época. Eu conheci a Elis Regina num jantar aos 14 anos. Eu jantei com a Elis Regina. Não sabia nada, mas eu jantei com a Elis Regina. E, quer dizer, na verdade eu vinha vindo com esse meu background, que era lá no piano tradicional, né, no aprendizado tradicional do piano. Eu só fui ter contato com a Bossa Nova quando eu tinha 12 anos, em 1962. E aí eu acabei, pelas circunstâncias da vida, eu acabei frequentando a casa do Marcos Valle e vi todo mundo tocando. Eu vi o Vitor Manga tocar. As pessoas aí não sabem nem de quem eu estou falando. É um dos maiores bateristas do Brasil, né? E com isso tudo eu fui me formando junto com tudo que eu ouvia. Então eu tenho um background grande. Eu comecei a ganhar prêmio com
16 anos no Festival da Juventude Cristã da Igreja de São Judas Tadeu, com orquestra de corda na Sala Sirimerete. Agora, eu toquei guitarra, toquei violão, toquei em festinha, toquei em grupinho de rock, eu toquei em corte de samba, como é que se diz? No Galpão da Mangueira, ali do lado do Terreirão do Samba, toquei no Terreirão do Samba, toquei carnaval, eu toquei em toda parte, toquei em todos os bares que tinham no Leblon, quer dizer, não toquei em todos não, tinha uns assim que não era para mim assim, sabe? Mas eu toquei, até o Meridian eu toquei. Eu toquei em tudo que é lugar desses lugares todos aí. E a maioria, né? Porque tinha os tocáveis, né? E toquei na Luan. Eu toquei na Luan. Eu comecei tocando na Luan, substituindo, como era o nome dele? Ele era policial, Seu Luiz Reis. Seu Luiz Reis com o Zé Ró. Era eu e o Zé Ró. A gente tocou lá, ele, Zé Ró. Tá lembrado aí que a gente tocou lá na Luan? Eu comecei ali, quer dizer, na verdade eu comecei antes, que aí era o meu irmão me levando no inferninho na Barra, que era Barra Mar. Eu devia ter 16 para 17 anos, e quando eu acendi uma luz vermelha, eu tinha que ficar junto com umas moças ali, no quarto ali, esperando, até me liberar. Já pode vir. Aí eu vim, tocava mais um pouco. Então, mas eu não fiz baile, eu só fiz bar, porque não tinha baile no Leblon, entendeu? Não tinha baile no Leblon. Mas eu vi esse pessoal todo tocando no Teatro Toneleiros e no Caiçaras. Eu vi todo mundo tocando, Alaide Costa, todos eles. Eu vi o Bossa Rio com o Sérgio Mendes, eu vi todo mundo tocando, né? Eu vi o Salvador tocando, vi todo mundo tocando. Tambatri eu vi milhões de vezes, eu ia para as minhas aulas de piano com a Vilma Graça, eu ia de carona com o Luiz Essa, que ele morava na Carlos Góes e eu ia com ele. Eu nunca tive coragem de sair eu sou muito ético, eu nunca tive coragem de pedir para sair da Vilma para ir ficar estudando só com o Luiz, entendeu? Eu devia ter feito isso, mas não fiz. Eu devia ter feito. Mas depois eu aprendi material do Luiz. Aí vai entrar a história do que eu quero pontuar, que eu vi falando para os alunos e para os músicos não fazerem faculdade de música, né? Não faz. Você não faz faculdade de música, não, entendeu? Você não faz faculdade de música. Você faz faculdade de Direito para aprender música. Você faz a faculdade de Direito, 5 anos de Direito, que aí o teu pai te paga no cursinho da Berkeley. E você vai lá, a Berkeley é um college. Ele não tem pós-graduação, né? E tem os cursos de férias. Então, a maioria desses caras, eles vão lá e fazem um curso de férias. Eu estudei na Berkeley. Estava conversando com um amigo meu agora mesmo sobre isso. Ou então vai para o DIT, faz o cursinho de férias do DIT, e aí acaba ali e tal, não sei o quê. Ou então você pode fazer o pasteurizado do DIT, você vai aprender aqueles licks e vai tocar todo mundo igual. Ou você vai estudar música e conviver com a música na faculdade de música, né? E o que você vai aprender na faculdade de música? Você vai aprender Bach, você vai aprender Mozart, vai aprender Beethoven, Brahms, Schumann, Scriabin, Prokofiev, Darius Milhaud, Alberto Nepomuceno, Stravinsky, Frutuoso Viana, vai aprender Bartók, vai aprender Alexandre Levy e vai aprender Lourenço Fernandes e Villa-Lobos e Marlos Nobre
Então, o que você não vai aprender música? Não, você é surdo. Então, você vai para a faculdade de música, se você for surdo, você não vai assimilar nada. Eu gravei agora aqui, esse meu último vídeo, que foi o Autumn Leaves, né? Que tem lá um negocinho interessante, né? Para vocês me dizerem como é que é, né? O que acontece ali. E é claro que você vai me ouvir tocar, tem influência de tudo que eu fiz na minha vida. Isso é o meu pet, sabe? É o que você tem que ter para ser um músico instrumentista que não dependa do cantor tá te dizendo, não, bota a mão, mas escuta, toca só um acorde. Não, eu mandei você tocar um acorde só. Você tocou um acorde de passagem e tocou o acorde. Eu quero que você toque só o acorde. Então, não diga uma coisa dessa, muito menos perto de mim, né? Porque eu ouvia lá os meus discos todos de 78 rotações, eu ouvi todo mundo, eu ouvi Silvio Caldas, né? Ângela Maria, Elisete Cardoso, Erivelto Martins, Dalva de Oliveira. Eu vi todo mundo, eu vi toda a música do que aconteceu. E aí, quem era o diretor da Odeon era o Aloysio de Oliveira, que foi quem criou a elenco, que produziu toda essa parte da bossa nova, incluindo toda a música instrumental, mas nunca houve um selo de jazz no Brasil, um selo de música improvisada, nunca teve, que é o que nós estamos tentando aqui colocar. Estamos esperando uma oportunidade, porque nós temos a estrutura toda, temos a HB Editora Procult, que ainda não está funcionando a editora, porque isso implica em dinheiro, implica em investimento, e também o selo, que é o nosso selo Mameluca Music, que a gente está caminhando, a gente uma hora consegue. Então, a gente foi avançando com essa formação que eu tive. Eu tenho as apostilas da Berkeley, eu estudei também, eu estudo tudo que cai na minha mão. Quer dizer, eu tenho um amigo aqui, que é um amigo das redes sociais, que é um baita do músico, um grande músico, e ele toca jazz. Ele não é acompanhador de ninguém, de cantor nenhum. Ele só toca jazz. mas eu tenho outras coisas. Eu tenho isso aqui que está aqui atrás de mim, entendeu? Quer dizer, eu não sou rico, nem vou ficar rico, mas eu não tenho doença. Eu vou fazer 72 anos em setembro. As coisas que estão envolvidas nessa questão dessa formação para ser um músico instrumentista, que não depende do aluno da Berkeley para ensinar, entendeu? Você fazer a sua faculdade, que você pode fazer, eu posso dar aula, mas eu não dou aula pasteurizada, eu não dou aula estandartizada, a mesma aula para todo mundo igual, eu não faço isso. Eu dou aula para um aluno que quer estudar, vem um outro, eu posso dar eventualmente para um, mas eu dou aula para cada um, eu não dou aula para todo mundo ao mesmo tempo. Perdão, que tremi a mesa aqui. Eu não dou aula para todo mundo ao mesmo tempo, porque isso não vai ter bom resultado, né? E outra coisa também é o tempo de estudo, é o tempo que você dedica a estudar. Você tem que se habituar a estar sempre atualizando, você tem que ouvir e você tem que ler. E tem muita coisa na internet hoje que você pode deduzir, né? E eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso, de que eu estudo até hoje. Eu estudo, mas eu toco o meu pet, que essa turma aí diz que já decodificou meu pet e não definiu, não sabe fazer, não sabe como eu toco, mas quer dizer que sabe, que é melhor que eu. Pode dizer, olha só, sabe, as pessoas estão reclamando, eu vendi CD na rua, sabe, hoje as pessoas estão tocando por chapéu na rua.
E não tem vergonha nenhuma isso, né? Quer dizer, mas quando eu vendia CD na rua, me ridicularizavam porque eu era camelô e tal. Eu tenho até um vídeo, né, que eu falo, pode me chamar de camelô, não sei o quê, né? Mas aí tenho outras coisas também. Eu tenho alguma mídia, eu fiz vários programas de rádio e televisão, fiz Chacrinha, fiz Loureiro Neto, fiz Adelson Alves, fiz Rádio Cidade, fiz, sei lá, fiz Rádio Nacional não sei quantas vezes, fiz sei lá quantas coisas, fiz até uma que eu me chateei a beça lá na Globo FM, que eu saí de lá com furioso, fiz a Fluminense FM com o Lula, né, Luiz Carlos Antunes, fiz várias coisas, né, e fiz matéria do Globo, sou primeira página inteira do segundo caderno do Globo, mas eu não sou as Ivetes, eu não vendo margarina, né? Não vou ter isso, né? Não tenho essa coisa. E tenho dificuldade de ter 1000 inscritos no canal do YouTube, mas a gente consegue usar o canal assim mesmo e conseguir resultados, mesmo não tendo. A gente agora está completando 2000 horas no nosso canal do YouTube, mas precisamos de mais inscritos. O pessoal vai lá e assiste e não se inscreve. A gente pede que se inscrevam para nos ajudar. Então, eu quero dizer que você está liberado para ser um músico instrumentista jazzista. Você pode fazer isso e conseguir bons resultados. E outra coisa, por que não ter o Clube de Jazz? O Rio de Janeiro é uma cidade com 12 milhões de habitantes que tem 2 clubes de jazz. Clube de jazz como esse aqui, um pub desse aqui, tem 2 no Rio de Janeiro. Me ligaram da Inglaterra para me dizer isso. Da Inglaterra para me dizer, escuta, você tem um dos 2 aí no Rio de Janeiro, o outro é aquele lá no Russell e tal. Só que ali tem a embaixada da Austrália junto. Eu não tenho a embaixada nem do Brasil, tá? Eu tenho. Eu não tenho, só tenho eu mesmo. E, no entanto, a gente consegue resultados. Então, você pode conseguir também abrir clubes de jazz, abrir mercado para mais pessoas tocarem. Eu não boto aqui esse pessoal aqui dentro porque eles já aprontaram tanto comigo, né, que roubaram meu Fender Rhodes, roubaram o disco, já roubaram o uísque, e não sei, vai entrar aqui e vai roubar isso que tem aqui. Então, não, eu tenho medo, né? Isso eu não posso fazer, né? Então tem que ter cautela em relação a isso, tem que ter cuidado, porque o pessoal tem raiva, eles se vingam, né? Em vez de estudar, o cara se vinga, ele quer destruir o outro. Isso tudo passa e a gente continua a trabalhar, a gente pode fazer música instrumental no Brasil. Eu sou a prova viva disso, pode ser, eu sou uma das pessoas mais visadas no país em relação a eu tocando piano, né? Esse pessoal tem uma raiva de mim que não consegue se controlar, eles não conseguem se controlar, né? E eles, é um ódio mesmo, né? E, no entanto, eu estou aqui, estou tocando e é só tocar o que eu toco, que acaba a discussão, né? Então, eu acho que a gente conversou um pouco e eu acho assim que pode tocar sendo instrumentista, tocando música instrumental, com improviso, né? E pode fazer isso muito bem. Então, eu acho que está dito. Grande abraço aí para todo mundo.